Há muitos e muitos anos já existiam mulheres que se prostituíam, fossem elas pobres ou de elite. Só que muitos desconhecem a imagem delas nesse período da história. Nem sempre elas foram vistas da maneira como são atualmente. Cortesãs, devadazes, mulheres de conforto, auletrides, ganicas, meretrizes, rameiras, mulheres da vida. São vários nomes para a mesma atividade: entreter homens com o próprio corpo e vendê-lo para satisfazer os prazeres sexuais. Essas mulheres sempre tiveram um lugar na história, mas ao longo dos anos, o status da prostituição como atividade respeitável se tornou condenável. O turismo e a exploração sexual, a prostituição infantil, a criminalidade conduzida por cafetinas e donos de bordéis são os principais fatores para a formação dessa imagem. Além das mulheres, também existem homens que se prostituem. E não são poucos. Aliás, a maioria deles iniciam essa vida nas agências de modelo por meio do Book Azul, mas não são todas que proporcionam esse tipo de atividade. Quer saber mais sobre esse mundo cheio de segredos? Então, vem comigo. Eu sou Guilherme Marques e conheça agora 8 curiosidades que você não sabia sobre a indústria da prostituição. Número 1. A profissão mais antiga. Em quase todas as línguas existe essa história de que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo, mas a verdade é que ninguém sabe o porquê. Quem fez essa afirmação foi a historiadora Marieke van Doorninck, de um dos mais respeitados centros mundiais de estudos sobre a prostituição, na Holanda. Esse pensamento surgiu de um dito popular espalhado pelo mundo inteiro, mas, de acordo com um estudo publicado pela Universidade de Harvard, essa afirmação está errada. E quem assume o primeiro lugar no ranking é o cozinheiro. Os pesquisadores afirmam que, se a prostituição surgiu quando uma ancestral nossa ofereceu sexo em troca de comida ou abrigo, já haviam coletores de alimentos e guerreiros para protegê-la. Número 2. A prostituição na antiguidade. De acordo com Maria Regina Cândido, professora de graduação e pós-graduação em História da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, lá atrás, nas sociedades pré-históricas, a mulher era associada à grande deusa, uma força criadora da vida e que estava no centro das atividades sociais. A tríade cultura, religião e sexualidade estavam inteiramente ligadas a essa crença da grande deusa, conhecida inicialmente como Inanna e mais tarde como Ishtar. De acordo com Nick Roberts, autor do livro As Prostitutas na História, as grandes cidades da Mesopotâmia e do Egito eram centralizadas nos templos de Ishtar, e as sacerdotisas dos templos possuíam um status bastante elevado. A razão disso é que os reis precisavam buscar a bênção da deusa por meio do sexo ritual com sacerdotisas, para legitimar o seu poder. Nesse período da história, as prostitutas do mais alto escalão do templo eram agentes poderosas, admiradas e prestigiadas. Ao mesmo tempo em que eram mulheres sagradas, também eram meretrizes, e elas foram as primeiras prostitutas da história. Número 3. Não atire a primeira pedra. Você provavelmente deve conhecer a história de Maria Madalena, conhecida como a ex-prostituta da Galileia e uma das mais fiéis seguidoras de Jesus Cristo. Seu papel na história dele foi de destaque. Além disso, ela foi canonizada pela Igreja Católica. Essa mulher poderia ter se tornado um símbolo na luta pela aceitação da atividade, mas não foi bem isso que aconteceu. Como ela personificou a imagem de prostituta arrependida, a consequência disso foi a disseminação de uma imagem negativa sobre a prostituição, pois essa atitude reforçou a ideia de que é preciso abandonar a atividade para redimir-se dos pecados e ser perdoada por Deus. Por outro lado, Jesus nunca a havia condenado por suas ações. Na Idade Média, as prostitutas eram excomungadas da Igreja Católica, mas as que se arrependiam eram perdoadas e aceitas pela sociedade. O que instigou os pesquisadores foi o seguinte: em nenhuma passagem da Bíblia existe a afirmação de que Maria Madalena foi claramente prostituta. Sabia disso? Os textos sagrados a mencionam como pecadora, de quem Jesus expulsou 7 demônios, mas não especificam qual seria o seu passado. Seria esse um mistério ainda não resolvido? Número 4. Países de prostituição legalizada.
A Espanha agora se tornou o principal mercado para a prostituição de mulheres, principalmente as brasileiras. Lá, essa profissão é uma atividade descriminalizada desde 1995, mas o país não se declara a favor da prostituição e nem o reconhece como trabalho. Para as mulheres que procuram se profissionalizar na Espanha, a Associação de Profissionais do Sexo, a APROSEX, ministra aulas com duração de 4 horas e conta com orientações sobre os desafios da profissão, saúde sexual, planejamento financeiro, marketing, segurança e apoio psicológico. O curso é dado por uma psicóloga, uma terapeuta do sexo e uma prostituta veterana. Aqui no Brasil, o exercício da prostituição não é considerado crime, a exploração sim. Só que, apesar de ser uma atividade reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, não é uma profissão regulamentada. Em 8 países europeus, como os Países Baixos, Alemanha, Áustria, Suíça, Grécia, Turquia, Hungria e Letônia, a prostituição é legal e regulamentada. Número 5. Crime e punição. Nos Estados Unidos, a prostituição é considerada ilegal em 49 dos seus 50 estados. Nevada é a única exceção. Na Suécia e na França, quem paga para ter relações sexuais é um delinquente e agora com direito à multa. Foi aprovada uma lei que prevê multa de até 3.750 euros, cerca de 15 mil reais para quem pagar por sexo. Depois da Suécia e da França, a criminalização dos clientes da prostituição já foi aprovada na Islândia, Canadá, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul e Irlanda do Norte. Na Hungria, a prostituição é ilegal. Lá, a punição é dada para as prostitutas e ela é feita com multa ou até mesmo com prisão, caso a prostituta exerça a prática em locais considerados zonas protegidas. Agora, o cliente só é penalizado se aceitar os serviços de uma menor de idade. A situação da prostituição na Tailândia é conhecida mundialmente. Estima-se que o país recebe 15 milhões de estrangeiros a cada ano e 6 a cada 10 turistas são homens. A maioria em busca de sexo fácil e barato, tanto nas praias quanto na capital, Bangkok. A prostituição por lá é ilegal, mas isso nunca impediu que fosse praticada de forma tão visível e em plena luz do dia. As casas de prostituição se fantasiam de bares e casas de massagem e são apadrinhadas por pessoas poderosas que parecem ser imunes à lei. Número 6. O primeiro prostituto. Da mesma maneira que acontecia com as mulheres, a prostituição masculina não era um escândalo para os gregos. Por isso, os bordéis de rapazes existiam por toda Atenas. Um dos mais conhecidos jovens prostitutos da história é Fédon de Elis. Ele foi escravizado quando sua cidade foi tomada e por isso trabalhou em um bordel até que um dia Sócrates o conheceu e comprou sua liberdade. O jovem tornou-se discípulo dele e o seu nome foi atribuído a vários diálogos de Platão, principalmente quando o jovem narra o final da vida de Sócrates. Os prostitutos masculinos também recebiam pagamento pelos seus serviços. Número 7. A realidade da prostituição masculina. Atualmente, esse assunto não é tão discutido pela nossa mídia nacional, mas é bastante conhecido no exterior, principalmente na Inglaterra. De acordo com Russell Ricks, editor da seção de classificados da revista masculina britânica QX, muitos brasileiros chegam ao aeroporto e vão direto a esse classificado anunciar, antes mesmo de achar um lugar para ficar. Segundo Russell, metade dos cerca de 70 anunciantes semanais são brasileiros, e são todos homens bonitos, muito bem cuidados e atraentes, que investem na aparência e na publicidade da indústria do sexo em Londres. Em entrevista à BBC de Londres, um brasileiro de Santa Catarina, que trabalha como garoto de programa por lá, afirmou que cobra cerca de 200 libras, cerca de R$800 por hora, e que já chegou a fazer cerca de 3.000 libras, quase R$12.000, em um único final de semana. Ele também investe pesado em publicidade e na divulgação dos seus serviços. Ele dedica cerca de 1.000 libras, quase R$4.000 por mês, em anúncios em sites e revistas. De acordo com um estudo recente feito pela British HIV Association, 39% dos trabalhadores do sexo na Inglaterra são sul-americanos e desse total, 97% são brasileiros. Número 8. Book azul e rosa. No universo da moda, a beleza, jovialidade e o dinheiro são atrativos que fazem muitos rapazes e moças buscarem fazer parte dessa vida, cheia de glamour e status. Só que em algumas agências pelo país existe uma outra maneira de ganhar muito dinheiro, pelo book azul ou rosa.
No caso do book azul, seja um modelo badalado ou alguém que já tenha aparecido na mídia, esses são considerados os mais procurados e conseguem até R$ 3.000 por um programa de 2 horas, de acordo com um ex-booker de uma agência paulista. Ele ainda afirmou que muitos desses modelos não são gays, mas se submetem aos programas para conseguir trabalho e conseguir sobreviver ou ajudar a família. O book rosa é um termo que sempre existiu para definir os programas realizados pelas modelos, mas se tornou conhecido publicamente após a novela Verdades Secretas revelar um pouquinho sobre esse lado das agências de modelos. Os termos empregados nas negociações sofrem algumas alterações para evitar problemas e manter a discrição das modelos. No lugar de cachê ou programa, o termo usado é presente. Modelos consideradas capas de revista, mas sem fama, costumam ganhar presentes de R$ 400 a hora. Mas quando esses encontros ultrapassam horas e até dias, como o caso de muitas festas particulares, o lucro pode render até R$ 10.000. E aí, gostou do vídeo? Grande abraço para você então e até a próxima. Tchau!